Olá, pessoal, tudo bem? Vocês já me conhecem, eu sou a professora Dayana. Estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática. Tenham em mãos a apostila do terceiro bimestre, um lápis e uma borracha. E vem comigo. Vamos para mais uma aula de matemática no Ensino Fundamental 2, oitavo ano. Eu sou a professora Dayana. Hoje nós veremos na apostila do terceiro bimestre, lá no finalzinho, na parte de geometria, o capítulo 12 de quadriláteros e o capítulo 13, classificação dos quadriláteros, ok? Olha só, vamos começar. Quadriláteros. Quadriláteros são polígonos que possuem quatro lados. Sendo assim, os quadriláteros herdam todas as características e propriedades dos polígonos, com o fato de possuírem apenas duas diagonais, ou de a soma dos seus ângulos internos ser sempre igual a 360 graus, ou seja, aqui a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é 360 graus. Olha só, elementos de um quadrilátero. Lados são os segmentos de reta que contornam o quadrilátero. Vértice são os pontos de encontro entre os dois lados. Ângulos internos são os ângulos determinados por dois lados consecutivos de um quadrilátero. Ângulos externos são ângulos formados pelo prolongamento de um lado de um polígono. Diagonais são segmentos de reta cujas extremidades são dois vértices não consecutivos de um polígono. Então, olha só, veja aqui o desenho. Ó. O lado, o vértice, que é o encontro, né, dos dois lados, o ângulo interno, o ângulo externo e as diagonais, que são ligadas por dois pontos não consecutivos, ou seja, se fosse AB, BC e assim por diante, tá? Elas não são ligadas por pontos consecutivos. Olha só, quadriláteros convexos e côncavos. Os quadriláteros ABC é convexo, pois as retas não cortam o quadrilátero. Então, olha só, aqui ele não corta o interior aqui do meu quadrilátero, tá? Não corta aqui o meio do meu quadrilátero. E depois nós temos o que é não côncavo, ou seja, o não convexo, que é o côncavo, pois a reta MP corta o lado NO do quadrilátero. Ou seja, aqui, ó, a reta MP parou aqui no ponto, mas se eu fosse continuar, ela passaria ali dentro, no meio, no centro do meu quadrilátero. Então, olha só, convexo é aquele que as retas não cortam o interior do quadrilátero, ok? Já o côncavo é aquele que a reta, ele corta o interior do meu quadrilátero. Vamos continuar. Soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero. Isso eu acabei de falar para vocês também lá no primeiro slide. Para encontrar a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, basta traçar uma das diagonais para observarmos que a figura será separada em dois triângulos, conforme a figura abaixo. Então, nós temos aqui, olha, um quadrilátero. Se eu passei aqui o traço no meio, eu formei dois triângulos. Como sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, pois nós já vimos isso em uma outra aula, então a do quadrilátero será de 2 vezes o 180, ou seja, 360 graus. A soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus. Gravem isso. Perímetro. O perímetro de um quadrilátero ABCD é igual à soma dos seus quatro lados, ou seja, perímetro é igual a A mais B, mais B mais C, mais C mais D, mais A mais D. A reta AB, mais a reta BC, mais a reta CD, mais a reta AD. Ou seja, o contorno da minha figura. Isso vocês também já vêm aprendendo, né? Desde o 5º ano. Olha só. Agora é a sua vez. Atividade 3. Determine o valor de x nos quadriláteros a seguir.
em que os valores estão em graus. Então, aqui, nós temos esse quadrilátero, ok? Eu vou deixar um minutinho para vocês. Gente, uma dica. A soma aqui dos ângulos internos é de 360 graus. Ou seja, dá para me montar uma equação do primeiro grau. Vamos lá? Um minutinho para vocês? Pronto, vamos lá. Olha só. Determine o valor de x nos quadriláteros a seguir. Aqui, por enquanto, é só a letra A. Eu deixei um minutinho para vocês. Vou corrigir, depois vocês vão fazer a letra B e a C. E daí vocês já vão estar craque. 4x mais 5x mais 2x mais x é igual a 360. Lembra que eu disse que a soma dos ângulos internos é de 360 graus? Então, eu caí numa equação de primeiro grau, onde, ó, 4 mais 5, 1 mais 4, 5, mais 5, 10, mais 2, 12x é igual a 360. O 12 que está multiplicando passa dividindo. X vai ser igual a 360 dividido por 12. X vai ser igual a 30 graus. Ou seja, o valor de x aí é de 30 graus. E aqui no caso eu tenho 4 vezes 30, 5 vezes 30, 2 vezes 30 e 30 graus. Bem fácil, não é mesmo? Agora vocês estão craque. Então, rapidinho vocês vão resolver a letra B e a letra C. Eu vou deixar mais um minutinho aí para vocês, ok? Pronto. Vamos lá. Olha aqui, novamente, ó, a letra B, uma equação do primeiro grau. Então, aqui, se 4x mais 77, eu tenho esse valor, aqui eu tenho 12 graus, aqui eu tenho 91 graus. E aqui o ângulo reto eu tenho 90 graus. Se eu tenho que achar o valor de x, é simples, não é mesmo? É só eu ver quantos graus estão faltando aqui, ó. 89 graus mais 68 graus mais 90 graus mais 4x é igual a 77. Aqui, se aqui tem 91, significa que aqui tem 89. Se aqui tem 112, significa que aqui tem 68. Aqui eu sei que é um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Aqui, como eu não tenho valor, eu vou colocar aqui, ó, 4x mais 77 igual a 360 graus. Separando que tem letra de um lado que não tem do outro, 4x vai ser igual a 360, que já está desse lado, permanece positivo. Os outros passa para negativo.
negativo, então eu vou fazer uma subtração. 4x vai ser igual a 360. Se eu somar 89, 68, 90 e 77, eu tenho 324. Então, 4x vai ser igual a 360 menos 324, igual a 36. 4x, o 4 que está multiplicando passa dividindo. 36 dividido por 4 é igual a 9 graus. Ou seja, o valor de x aqui é 9. 9 vezes 4, 36, mais 77. E aqui a letra C, a mesma coisa. Ó, eu vou ter 110, mais 80, mais 60, mais x, igual a 360. Essa é mais simples ainda, que eu não preciso nem dividir. Aqui, somando todos, eu tenho 250 mais x. O 250 está positivo, ele vai passar negativo. X vai ser igual a 360 menos 250. X vai ser igual a 110 graus. Bem fácil, não é mesmo? É uma delícia fazer esses exercícios. Atividade 4. Analise o quadrilátero A, B, C, D a seguir e responda. Então, aqui nós temos esse quadrilátero. A primeira pergunta, parte 1. Qual deve ser o valor de x para que o perímetro seja igual a 32 metros? E a parte 2, determine a soma dos lados opostos desse quadrilátero. Um minutinho para vocês, vamos lá? Pronto, vamos lá. Olha só, se eu sei que o perímetro total é 32, é só eu somar, né? 4 mais 5 mais 8 e fazer menos 32. 4 mais 5 mais 8 mais x é igual a 32. Aqui o 32 ele está positivo, os outros que estão para cá vai passar negativo. 4 mais 5, 9, mais 8, 17, negativo. Então, o meu x aqui no caso é igual a 15 metros. Determine a soma dos lados opostos desses quadriláteros. Olha lá, vamos lembrar o que é um lado oposto. O AD é oposto de BC, ok? Aqui, se o meu x vale 15, aqui vale 5. Então, eu tenho que determinar a soma de BC e AD, que é igual a 20 metros. E depois de AB e DC, é igual a 8 mais 4, 12 metros, ok? Determine a soma dos lados opostos. Então, ó, o lado oposto de AD é o BC, ou de BC ou AD, não importa a ordem. O lado oposto de AB é o DC ou CD, também não importa a ordem. Eu só tenho que ficar ligado qual é o lado oposto. Olha só, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação dos quadriláteros. Os quadriláteros podem ser classificados de acordo com a ocasião relativa entre seus lados. Aqueles que possuem lados opostos paralelos são chamados de paralelogramo. Os quadriláteros que possuem um par de lados opostos paralelos e outro não são chamados de trapézio. E a terceira classe dos quadriláteros contém aqueles que não possuem o paralelismo algum entre seus lados. Nossa, professora, o que é isso? Vamos lá, gente, com calma agora vocês vão entender, porque é bem fácil. Vamos analisar algumas propriedades de um quadrilátero. Ó, analisando algumas propriedades de um quadrilátero. Primeira propriedade. Os quadriláteros que possuem os 4 ângulos retos são chamados de retângulos. Portanto,
O quadrado e o retângulo são retângulos, isto é, possui 4 ângulos internos igual a 90 graus. Nossa, professora, mas um quadrado não é um retângulo. Gente, eu não estou falando agora da medida dos lados, ok? Eu estou dizendo que os quadrados, ou seja, o quadrilátero que possui os 4 ângulos retos, são chamados de retângulo. Ou seja, o quadrado também se enquadra nessa situação. Então, se esse quadrilátero possui os 4 ângulos de 90 graus, eles são chamados de retângulo. Olha só, segunda propriedade. Segunda propriedade, os quadriláteros que possuem os 4 lados iguais são chamados de losango. Ou seja, o quadrado e o losango são chamados de losangos. Isso é, possui os 4 lados iguais. Lembra lá a figurinha geométrica, o quadrado e o losango são chamados de losango. Ou seja, o quadrado também é chamado de losango. Também é um quadrilátero chamado de losango, porque possuem os 4 lados iguais. Todos os quadriláteros que possuem os 4 lados iguais são chamados de losango. Na terceira propriedade, os quadriláteros que possuem 2 pares de lados paralelos são chamados de paralelogramos. Portanto, o quadrado, o retângulo e o losango são paralelogramos. Por quê? Possuem 2 pares de lados paralelos. O que possuem 2 pares de lados paralelos são chamados de paralelogramos. Nossa, professora, então o quadrado, ele é um retângulo, ele é um losango, ele é um paralelogramo? Isso mesmo. O quadrado, ele tem todas essas características. E a quarta propriedade. Os quadriláteros que possuem um par de lados paralelos são chamados de trapézio. Então, portanto, o quadrado, o retângulo, o losango e o paralelogramo são trapézios. Por quê? Possui um par de lado paralelo, somente um par e não 2 pares. Nossa, professora, mas o quadrado, então, ele é um retângulo, ele é um losango, ele é um paralelogramo e ele é um trapézio? Sim, gente. O quadrado, no caso, esse quadrilátero, né, a figura geométrica, o quadrado, ele tem todos esses nomes. Por quê? Ele tem todos os ângulos de 90 graus. Todos os lados dele são iguais. Ele tem 2 pares paralelos da mesma medida, né? 2 lados da mesma medida, paralelos. E trapézio também, porque ele tem um par de lado paralelo somente. Se ele tem 2, ele também vai ter 1. Então, o quadrado, ele encaixa em todas esses nomes, né? Essa classificação dos quadriláteros. Então, olha só. Observe o esquema a seguir. Neles estão representadas as ligações existentes num quadrilátero. Então, nós temos aqui, tá? Esse é um diagrama, chamado diagrama de Venn. Vamos analisar. Então, aqui, ó, nós temos aqui o quadrado, aqui no laranja. O quadrado, ele faz parte de todos, ou seja, o quadrado, ele é um losango, ele é um retângulo, ele é um paralelogramo e ele é um trapézio. Então, ele faz parte de todos. Aqui, o losango e o quadrado são losangos, por isso que está aqui, ó, a união do quadrado e do losango. Depois, o retângulo e o quadrado são retângulos, essa união aqui, ó, ou seja, essa intersecção na realidade, né? É uma intersecção entre os 2 conjuntos. O que isso quer dizer? Que um conjunto tem o quadrado e o outro conjunto também tem o quadrado. E em comum entre eles tem apenas o quadrado. É uma intersecção dos conjuntos, ou seja, uma intersecção do retângulo e do losango. Depois aqui, no conjunto dos paralelogramos, fazem parte todos os conjuntos. O losango, o quadrado e o retângulo. E no conjunto do trapézio, os paralelogramos, retângulos, losangos e quadrados, tá? É um diagrama de Venn para representar melhor todas essas uniões de conjunto. Bem simples, não é mesmo? É bem gostoso fazer essa parte da geometria. Agora é a sua vez. Atividade 1. Analisando as informações trabalhadas até aqui, responda verdadeiro ou falso. Então, aí, olha,
debaixo do diagrama de Venn da apostila de vocês, tem a atividade 1. Responda verdadeiro ou falso. A. Todo quadrado é um retângulo? B. Todo quadrado é um losango? C. Todo quadrado é um paralelogramo? D. Há retângulos que não são quadrados? E. Há paralelogramos que não são quadrados? Eu vou deixar aí um minutinho para vocês. Pronto, vamos lá. Todo quadrado é um retângulo? Sim, pois todo quadrado é formado por 4 ângulos de 90 graus. Todo quadrado é um losango? Sim. Por quê? O losango, na classificação dos quadriláteros, são que tem todos os lados iguais. Todo quadrado é um paralelogramo? Sim, também, porque possui 2 pares de lados paralelos. Há retângulos que não são quadrados? Sim, porque o quadrado, o retângulo, a figura geométrica retângulo, agora não falando do ângulo, falando da figura, ela não é um quadrado. Então, sim, há retângulo que não são quadrados. Há paralelogramos que não são quadrados? Sim, pois os paralelogramos também são os losangos, são os retângulos. Então, sim, todas as afirmações são verdadeiras. Vamos lá, mais um exercício. Atividade 2. Marque com um X nas propriedades que cada um dos quadriláteros possui. Então, nós temos aí a tabelinha. Nessa tabelinha, nós temos aí quais têm 4 ângulos retos, quais têm 4 lados iguais, quais têm um par de lado paralelo, quais têm 2 pares de lados paralelos. Nós temos as figuras quadrado, retângulo, losango, paralelogramo e trapézio. Um minutinho para vocês marcarem, a gente já corrige? Vamos lá. Pronto, vamos lá. 4 ângulos retos. Quais as figuras que têm 4 ângulos retos? O quadrado e o retângulo. Quais são as figuras que têm 4 lados iguais, que são chamados de losango? O quadrado e o losango. Quais são as figuras que têm um par de lados paralelos? O quadrado, o retângulo, o losango, o paralelogramo e o trapézio. Ou seja, todas essas figuras são quadriláteros trapézio. 2 pares de lados paralelos. O quadrado tem, o retângulo tem, o losango tem e o paralelogramo tem. Só o trapézio que não tem, porque o trapézio possui apenas um par de lados paralelos. É bem fácil, não é mesmo, gente? É bem gostoso essa parte da geometria.
Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham realmente resolvido os exercícios junto comigo. Se ainda tiver dúvida, deixa um recadinho para o seu professor lá na plataforma do Classroom. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Caso ainda tenha dúvida, deixa um recadinho para o seu professor na plataforma, tenho certeza que ele irá responder, ok? Até a próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus.